Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Braga e eu estou aqui para te ensinar de uma vez por todas a entender transitividade verbal. Ou seja, hoje falaremos sobre verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, intransitivo, sobre os verbos de ligação, sobre predicativo do sujeito e sobre adjunto adverbial. Então, é muito assunto em uma aula só. Por que isso? Porque eu quero que você definitivamente entenda esse assunto. Esse assunto é um assunto basilar para muitos outros, ou seja, é por meio deste assunto que você vai conseguir identificar uma oração substantiva e classificá-la. É por meio deste assunto que você vai conseguir usar a crase corretamente. É por meio desse assunto que você vai conseguir fazer o uso adequado de um pronome, principalmente o pronome oblíquo átono. Então, é um assunto muito importante. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Vem para a tela comigo. Então, vamos lá, pessoal. O que é esta transitividade verbal? Essa transitividade verbal, ela diz respeito ao percurso pelo qual o verbo caminha até chegar ao seu complemento, ou não. Às vezes, esse percurso feito pelo verbo é feito de maneira direta, às vezes de maneira indireta. Ou seja, às vezes o verbo vai pedir uma preposição, às vezes não. Às vezes, esse caminho nem é percorrido, certo? Que no caso é o verbo intransitivo. Então, vamos entender aqui, ó. Vem aqui para a tela comigo. Eu tenho dois tipos de verbos. Eu tenho verbos transitivos, que são verbos que pedem complemento, e eu tenho os verbos intransitivos, que são verbos que não pedem complemento. Vamos começar falando agora sobre os verbos transitivos. Vem comigo aqui na tela. O verbo transitivo. O que é este verbo transitivo? É aquele verbo que pede complemento. Por exemplo, se não houver o complemento, eu não tenho sentido. Então, digamos que eu esteja diante de uma construção assim. João comprou. Veja o seguinte, João comprou. Esta oração tem sentido completo? Não tem. Por que não tem? Porque eu preciso saber o que foi comprado pelo João. Aí eu estou aqui numa conversa e digo, João comprou. Veja que fica incompleto. Eu preciso dizer qual foi o algo comprado pelo João. Por quê? Porque quem compra, compra algo. Qual é este algo? O João pode ter comprado um celular, João pode ter comprado um livro, João pode ter comprado um curso, João pode ter comprado uma casa, um carro. Eita, tá tudo com C, né? É só uma coincidência. Uma blusa, um sapato, enfim. João pode ter comprado várias coisas. E eu preciso dizer qual é este algo comprado pelo João. Então, note que este verbo, ele é um verbo que pede complemento. Se ele é um verbo que pede complemento, ele é um verbo transitivo. Tá fazendo sentido? Então, vem comigo aqui, ó. Então, o verbo transitivo é aquele tipo de verbo que pede um complemento. E aí, quando eu falo sobre o verbo transitivo, há três classificações. Ele pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Vamos entender com muita calma cada um deles. Veja só, quando eu tenho um verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. E aí você vai me dizer, eu não sei o que é preposição. Vem comigo. A preposição, queridos, são palavrinhas que sozinhas elas não têm sentido nenhum, mas elas são empregadas para me ajudar ou na construção de um sentido, no caso quando eu tenho uma locução, ou para ligar palavras. Por exemplo, para ligar um verbo ao seu complemento, para ligar um nome ao seu complemento, certo? E aí, essa é a ideia. Então, por exemplo, quando eu digo o seguinte, João gosta. Do que João gosta? Digamos que João gosta chocolate.
Note o seguinte, faz algum sentido? Não faz de jeito nenhum. Eu preciso de uma palavrinha que ligue o verbo gostar ao substantivo chocolate. Eu vou colocar o quê? Um D. Veja que este D vai ligar esta palavra a esta palavra. Este D, queridos, ele é uma preposição. Então, veja só. Estas são as preposições, né? Então, isso é uma preposição. Esta é a função da preposição, de maneira geral. Lembrando que ela também pode ser empregada na construção de uma locução. Então, por exemplo, eu venho e digo assim: ah, ela chegou de repente. Veja que este de ninguém pediu, né? Eu posso dizer, ah, ela chegou. Agora, quando eu falo ela chegou de repente, este de não é exigido por termo nenhum. Ele está aqui somente para completar o sentido desta locução, que é uma locução de modo, foi o modo como ela chegou, tá? Então, eu tenho aqui uma locução adverbial. Só que aqui neste nosso estudo de hoje, eu vou falar sobre o emprego da preposição como solicitação de um verbo. E aí eu tenho a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Estas são as preposições. Sozinhas elas não têm sentido, elas não exercem função sintática e normalmente elas são exigidas por outro termo. Vou apresentar-lhes também quais são as suas contrações. O a, ele pode virar a, tá? Ou, as, ao ou aos. Certinho? Vamos lá. O de, ele pode virar da ou do. Para eu economizar espaço e tempo, queridos, eu não vou colocar as formas plurais, mas elas também podem aparecer, tá? Ou, dum, ou duma, e suas formas plurais. Aqui, nesse caso, ela se contrai com um artigo, viu? O em, ele vira o quê? Ele vira no, nas, suas formas plurais, num e numa e suas formas plurais, tá? E aqui, ó, a preposição, ela pode, no caso, a preposição em, ela pode também aparecer assim com o pronome, ó. Neste, nisto. A de também, ó. Disso, desse, deste, tá? Pode aparecer também. E aí, queridos, eu tenho o per ou o por, tá? Então, há gramáticas que dizem que estas contrações que eu vou lhes apresentar agora. Vou colocar aqui, ó. Pelo e pela e suas formas plurais. Há gramáticas que dizem que é a contração de per mais o, outra de por mais o, tá? É válido dizer que a preposição per e a preposição traz são preposições arcaicas, não se empregam mais, tá? Por isso que há gramáticos que dizem que esta contração pelo, pela, é com a preposição por. Mas eu nunca vi isso em prova de concurso e eu estou trazendo essas duas possibilidades para você saber, tá? Então, pronto, já conhecemos as preposições e suas contrações, tá? Agora, vamos lá. Pede um complemento sem preposição. Veja, vamos analisar aqui. Quando eu vou fazer uma análise sintática, queridos, eu devo começar sempre pelo verbo. Se eu não fizer isso, a chance de eu cair em uma pegadinha da banca ou de eu errar a minha análise, digamos que você esteja assistindo a esta aula e você nem faz concurso público, você só quer aprender. Então, é muito comum quando você vai fazer uma análise sintática, quando você não começa pelo verbo, você errar a análise sintática, tá? Então, comece pelo verbo. Cadê o verbo? Comprou. Aí, encontrei o verbo. O segundo passo é encontrar o sujeito. Por que encontrar o sujeito? Porque isso vai te ajudar na análise sintática, vai te ajudar na concordância, vai te ajudar a
a identificar realmente quem está praticando a ação do verbo, vai te ajudar a não cair em pegadinha da banca se você está aqui assistindo e vai fazer uma prova de concursos públicos. Então vamos lá. Comprou um carro. Qual é a pergunta que eu faço para identificar o sujeito? A pergunta para identificar o sujeito é quem ou o que. Aqui no meu canal há um vídeo em que eu falo sobre como identificar o sujeito da oração, tá? Por que que eu tenho um vídeo como esse? Porque as pessoas erram isso, viu? Então vamos lá. Quem comprou um carro? A moça, já identifiquei o sujeito. Beleza. Agora vamos identificar o complemento deste verbo. A moça comprou. Quem compra, compra algo. Veja que quando eu faço a pergunta ao verbo, a minha resposta vem sem preposição. Quais são as preposições? Estas daqui, ó. Veja que eu não falaria, ela comprou ante algo, ela comprou contra algo, ela comprou entre algo. Não, ela comprou algo. E veja que o verbo comprar, dentro deste contexto, ele pede complemento. Logo, ele é transitivo. E ele pede um complemento sem a presença de uma preposição. Logo, ele é transitivo direto. Por que que ele é direto? Porque ele pede um complemento sem preposição. Então, vamos lá. O que foi comprado, queridos? Qual é o meu algo comprado? O algo comprado pela moça foi um carro. Isto daqui, queridos, é um complemento verbal. Eu vou até anotar assim, ó. É um complemento verbal. E quando eu falo em complemento verbal, eu tenho dois tipos. Eu tenho o objeto direto e eu tenho o objeto indireto. Olha só, quando eu falo sobre um objeto direto, eu falo sobre um complemento sem preposição. E quando eu falo sobre o objeto indireto, eu falo sobre um complemento com preposição. Certo? Então, veja que um carro é o complemento do verbo comprar. Este complemento, ele aparece com preposição ou sem preposição? Sem. Então, ele é um objeto direto. Há uma outra coisa importante também para eu trazer a vocês, é o seguinte. Quem vai pedir a preposição é o verbo. É o verbo que vai pedir a preposição. Por que eu estou falando isso? Porque existem casos, um pouco mais raros, de objetos diretos preposicionados, tá? Então, é por isso que é importante você conversar com o verbo. Você perceber o que o verbo quer. Ou seja, o que o verbo está pedindo. Tudo bem? Então, maravilha. Então, já fizemos a nossa análise sintática. Vamos para um outro verbo? Para outra oração. Os alunos revisaram o assunto. Onde está o meu verbo? Revisaram. Vzinho de verbo. Encontrei o verbo, eu procuro o sujeito. Qual é a pergunta para identificar o sujeito? Quem? Quem revisaram o assunto? Os alunos. Isso aqui é o meu sujeito. É ele que está praticando a ação de revisar. Agora vamos aqui. Quem revisa, revisa algo. Veja que o meu verbo, ele já pede um complemento sem a presença da preposição. Então, o que é? Então, veja que o verbo revisar é transitivo, porque ele pede complemento. Agora veja, qual é meu algo revisado? O assunto. Veja que isso daqui é o objeto direto e este é o verbo transitivo direto. O verbo é transitivo direto porque ele pede um complemento sem preposição. Lembrando que objeto é complemento verbal, certo? A banca, você que vai fazer concurso público, ela pode chamar o objeto direto de complemento direto, de complemento verbal, tá? No caso do objeto indireto, de complemento verbal ou de complemento indireto, ou complemento verbal indireto. Tudo ali quer dizer a mesma coisa, tá? Podemos seguir? Então, vamos lá. Vou até beber uma água aqui. Vamos lá.
Verbo transitivo indireto. Se você entendeu o verbo transitivo direto, você vai entender o indireto também. Se o direto pede um complemento sem preposição, o indireto pede um complemento com preposição. Ou seja, essas bonitas aqui, ó, vão aparecer. Então, vamos continuar, vamos aqui para nossa análise. Por onde que eu começo a análise? Pelo verbo. Ela pensa em você diariamente. Cadê meu verbo? Pensa. Aí, eu identifiquei o verbo. A partir do momento que eu identifico o verbo, eu preciso identificar o que também? O sujeito. Quem pensa? Ela. Sujeito. Agora, vamos conversar com o verbo. Quem pensa? Pensa em... Veja, pensa em algo. Veja que a partir do momento que eu converso com o verbo pensar, eu já identifico que ele me pede uma preposição. Cadê o em? O que é em? Olha aqui o em. Preposição. Então, veja, eu já sei, portanto, que este verbo ele é transitivo porque ele pede complemento. E ele é transitivo indireto porque ele pede um complemento precedido pela preposição em. Em quem que ela pensa? Em você. Isto daqui, ó, é objeto indireto. Qual é o nome do complemento do verbo transitivo indireto? Objeto indireto, pedindo a presença da preposição. E diariamente a outra coisa eu falo já já. Olha o outro. Ele se referiu ao seu amigo. Cadê meu verbo? Referiu-se. O verbo referir, ele é um verbo pronominal. O que é um verbo pronominal? É aquele verbo que vem acompanhado de pronome. Ele precisa do pronome para ter sentido, para ser conjugado. É o verbo referir-se, é o verbo queixar-se, tá? É o verbo arrepender-se, é o verbo tornar-se. Eu não diria, por exemplo, ela arrependeu do que disse. Não, ela se arrependeu do que disse. Continuando. Quem se referiu? Ele, sujeito. Quem se refere, ó, note, quem se refere a algo. Veja que o verbo referir-se pediu a preposição a. Então, veja só. Eu tenho, portanto, um verbo transitivo que? Indireto, porque ele pediu a preposição a. A quem que ele se referiu? Ao seu amigo. Esse é meu objeto indireto. Onde está a preposição exigida pelo verbo? Aqui, ó, contraída, igual eu mostrei para vocês que é possível. Aqui no verbo, na oração de cima, ó, aqui está a preposição. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Agora vamos. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, o que vai acontecer? Eu tenho os dois complementos juntos. Aqui ficou errado, hein? Ó, pede um complemento com e ou, olha, e outro, sem preposição, ou seja, eu tenho dois complementos, um com, outro sem o quê? Preposição, ou seja, sem uma destas bonitas aqui. Vamos lá. Por onde que eu começo minha análise? Pelo verbo. Onde está o verbo? Na primeira oração. Deu. Vamos lá. Para eu fazer uma análise sintática, eu vou mudar a cor aqui, ó. Para eu fazer uma análise sintática, eu começo procurando quem? Sujeito. Quem deu um presente? Quem que praticou a ação de dar? Ele. Sujeito. Agora vamos conversar aqui com o verbo dar. Quem dá? Dá algo. Vou até mudar a cor aqui, ó. Vou pegar esse verdinho. Quem dá? Dá algo. Eu vou jogar aqui pra cima, tá? Só pra ficar melhor. E dá algo a alguém. Vamos lá, agora vamos fazer a nossa análise. Qual é o algo dado? Um presente. Objeto direto. A quem que este presente foi dado? À esposa. Veja, e esse a, professora? Contração. De a, artigo, mais a, preposição. Veja, portanto, que este verbo dar, ele é transitivo direto e indireto. Então, quando você identificar um verbo assim, você procura o algo e o a alguém. Onde é que está a preposição exigida pelo verbo? Aqui, ó, contraída. Este tipo de verbo, queridos, também pode ser chamado, deixe-me jogar para cá, de verbo bitransitivo.
certo? Ou seja, o verbo que contém as duas transitividades. Vamos para outra. O porteiro entregou a encomenda ao morador. Onde está o meu verbo? Entregou. Encontrei o verbo, procuro também o quê? Sujeito. Quem entregou? O porteiro. Quem entrega, entrega algo a alguém. Duas transitividades, veja. O que foi entregue? Algo. A quem que eu entreguei esse algo? A alguém. Veja só. Qual é o meu algo entregue? A encomenda. Portanto, objeto direto. Eu tenho que encontrar essas respostas. A quem que ele entregou a encomenda? Ao morador. Queridos, onde é que está a preposição exigida pelo verbo? Aqui. Contraída aqui. Contraída não, né? Junto do artigo o. Agora, eu preciso que você tome muito cuidado com verbos bitransitivos, porque às vezes ele pode não ser bitransitivo. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente dizer o seguinte: o carteiro entregou a carta. Veja só, note o seguinte: quem entregou? O carteiro. Quem entrega, entrega algo. O que foi entregue? A carta. Ó, aqui acabou minha oração, aqui acabou minha ideia. Veja, agora, o verbo entregar, ele é bitransitivo? Não. Por que ele não é? Porque eu não tenho o objeto indireto. Ele, dentro desse contexto, o objeto direto não foi trazido. Logo, ele não é bitransitivo. Tá fazendo sentido? Então, maravilha. Vamos continuar aqui. Então, este foi o nosso estudo sobre os verbos transitivos. Acabou por aqui? Não. Porque há também os verbos intransitivos. Queridos, se vocês entenderam o verbo transitivo, o verbo intransitivo está entendido também. Por quê? Se o transitivo pede complemento, o que vai acontecer com o intransitivo? Ele não vai pedir complemento. Ele se bastará. Beleza? Como é que eu vou saber isso? Eu vou perguntar ao verbo. Eu vou conversar com o verbo. A conversa deve existir aí com o verbo. Vamos lá. Onde é que está o meu verbo? Nasceu. Vamos lá. Quem nasceu? Sua filha. Este é o sujeito. Agora vem aqui e converse com o verbo. Quem nasce, nasce. Note que normalmente, quando eu estou diante de um verbo intransitivo, eu costumo receber o próprio verbo como resposta. Recebe-se o próprio verbo como resposta. Quer ver? Vem comigo. Opa! Veja só. Quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Quem acorda, acorda. Quem levanta, levanta. Quem sai, sai. Quem chega, chega. Então, note que estes verbos, eu recebo como resposta o próprio verbo. Certo? E é isso. Então, quando você conversar com o verbo e você recebê-lo como resposta, você já perceberá que ele será um verbo intransitivo. Tudo bem? Então, maravilha. Ou seja, eu não preciso complementar. Eu poderia dizer o seguinte, ó, numa construção assim. Estou aqui numa conversa e digo, dormi. Esta é minha oração, esta é minha frase. Quem dormir? Eu, sujeito que está oculto, escondido. Quem dorme, dorme. Veja que eu não preciso de mais nenhuma informação. Portanto, verbo intransitivo. Vou apagar aqui porque eu vou precisar trazer outras informações. Vamos continuar. A moça acordou cedo. Quem acorda? Quem acordou? A moça. Quem acorda, acorda. A turma saiu animada. Quem saiu? A turma. Quem sai, sai. Verbo intransitivo. Fez sentido para todo mundo? Agora nós vamos dificultar um pouco. Veja só. Você vai me dizer o seguinte. A moça acordou cedo. O que este cedo é? Você consegue perceber que este cedo é uma palavra da qual eu não preciso. Posso tirar. A moça acordou. Ou seja, eu não preciso deste cedo.
Ele está aqui para quê? Ele está aqui para trazer à minha construção uma circunstância de tempo. Se eu tenho uma circunstância de tempo, eu tenho o quê? Eu tenho um adjunto. Vou escrever a palavra completa, tá, pessoal? Eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Agora, eu preciso puxar um gancho para falar com vocês o que é adjunto adverbial. Então, vala, meu Deus, mas ficou horroroso. Melhorou, né? Vamos lá. Queridos, o que é um adjunto adverbial? Se eu falo morfologicamente, morfologicamente é um advérbio. Por quê, professora? Porque o advérbio só exerce a função de adjunto adverbial. Outra coisa sobre o adjunto adverbial. Vou colocar cada observação com uma cor. O adjunto adverbial, ele traz uma circunstância. Que tipo de circunstância? Várias. Pode trazer uma circunstância de tempo, de lugar, de causa, de modo, de certeza, de incerteza, de meio, de negação, de afirmação, de dúvida. Olha, o infinito é pouco para o tanto de circunstâncias que há em relação ao advérbio. Inúmeras, tá? Normalmente, o que você vai encontrar? Circunstância de tempo, lugar, causa, modo, certeza, incerteza, negação, afirmação, tá? De dúvida também. Normalmente, vocês vão encontrar essas. Mas existem outras também, tá? Vamos lá. Então, esse é o adjunto. De vermelho, eu vou trazer algo muito importante. Ele é uma classe gramatical que não varia. Não varia, não concorda e não flexiona. Certo? E, queridos, o adjunto adverbial, ele se liga a 3 classes gramaticais. Aqui eu vou puxar aqui do próprio azul. Ele vai se ligar ao adjetivo, ele vai se ligar ao advérbio e ele vai se ligar ao verbo. Como é que você vai saber a que classe gramatical ele se ligou? Interpretar, gente, vai ter de interpretar. Então, vamos aqui, ó. Quando ele se liga ao adjetivo. Comprei. Vou fazer diferente. Vou escrever de preto para eu destacar com outra cor. Comprei um carro. Na verdade, eu vou colocar no feminino. Uma blusa muito bela. Vou usar bela aqui, tá? Pequenininho, para eu não precisar dividir. Prestem atenção. Bela. Bela é uma palavra que se liga à blusa. Portanto, é um adjetivo. No entanto, a palavra muito se liga a bela. Logo, eu tenho o quê? Eu tenho um advérbio. Veja, eu tenho uma palavra que se liga a um adjetivo. Esta palavra, ela é um advérbio. De quê? Nesse caso, de intensi... Ixi, acho que cabe aqui, hein? De intensidade. Olha só, aqui, inclusive, ó, eu posso até colocar, ó, porque aparece muito também, tá? Normalmente, queridos,
Quando eu tenho um advérbio que se liga a um adjetivo ou a outro advérbio, ele vai ser de intensidade. Observe que esta palavra ela não vai variar. Eu não diria, comprei uma blusa muito bonita. Comprei uma blusa muitas belas. Comprei algumas blusas muitas belas. Não. Comprei umas blusas muito belas. Comprei alguns sapatos muito belos. Então, veja que o muito não varia. Portanto, adjunto adverbial. Veja o seguinte. Eu venho e falo assim, ó. Estudei muito pouco. Veja só. Note que o pouco, ele se liga a que palavra? Estudei. E o muito se liga a que palavra? Ao pouco. Veja, esse muito, ele é o quê? Um advérbio de intensidade. Vou abreviar. E o pouco? Também é um advérbio, porque se liga a um verbo. E é um advérbio também de intensidade. Olha que coisa chique. Digamos, nós estudamos muitos poucos? Nós estudamos muito poucos? Não, são palavras estáticas, porque elas não variam, não concordam e não flexionam, tá? Vamos lá. E quando ele se liga ao verbo? Veja só. Hoje estudarei muito. Vou trazer um outro exemplo. Quando eu digo assim, ó. Nos próximos dias, estudarei muito. Prestem atenção. Este hoje, ele se liga a que palavra? Ao estudarei. E o muito? Também. O hoje me traz uma circunstância de tempo e o muito de intensidade. Veja, são palavras que se ligam ao verbo. Me trazem uma circunstância de tempo, uma circunstância de intensidade. Normalmente, elas podem ser retiradas. Estudarei. Hoje estudarei. Estudarei muito. Fez sentido? Então, maravilha. E aí, eu trouxe esta outra construção, nos próximos dias. Por que eu trouxe essa construção no plural? Porque quando eu digo que o adjunto adverbial, ele não varia, significa o seguinte, que ele não vai concordar com nenhum outro termo. Não significa que ele não aparecerá no plural. Por exemplo, nos próximos dias, eu tenho o quê? Eu tenho uma circunstância no plural. Certo? Eu tenho uma circunstância aqui no plural, mas ela não está concordando com ninguém. Ela não está flexionando segundo os comandos de outro termo. Fez sentido? Opa! Então, vamos continuar aqui, ó. Nos próximos dias, estudarei muito. Ou seja, aqui eu tenho uma circunstância de tempo, aqui eu tenho uma circunstância de intensidade. Deixa eu me destacar aqui, ó, assim. Prestem atenção, queridos. Quando eu tenho um adjunto adverbial, ele não vai aparecer somente com um tipo de verbo. Mas, normalmente, quando eu tenho um verbo intransitivo, eu costumo ter este verbo acompanhado de um adjunto adverbial. É muito comum, tá? Então, veja só. Já entendemos aqui o que é este adjunto adverbial. Tá? Agora, vamos lá. Eu poderia dizer, a menina nasceu em casa. Veja que aqui, ó, eu teria uma circunstância de lugar que se liga ao verbo nascer. Agora, prestem atenção nesta construção. A turma saiu animada. Quem é animada? Quem é que está animada? A turma. Note que a palavra animada se liga à palavra turma. O que acontece? Qual é a função desta palavra? Esta palavra, ela é, nesta construção, ela é um predicativo do sujeito. E aí, vamos lá.
O que é, queridos, um predicativo do sujeito? O que é predicativo? Predicativo, queridos, é característica. Ou seja, é uma característica do sujeito. Tudo bem? Então, maravilha. O que a banca vai dizer para você? E talvez você tenha dito isso aí ao acompanhar esta aula. Animado é um advérbio de modo. Não é. Por que não é advérbio? Primeiro, porque se liga à palavra turma. Turma pertence a que classe gramatical? Substantivo. O advérbio se liga ao substantivo? Não, se liga somente ao adjetivo, a ele mesmo ou a um verbo. Outra coisa, o advérbio, ele não concorda. Troque a palavra turma para o plural. As turmas saíram animadas. Joga para o masculino. O grupo saiu animado. Os grupos saíram animados. Note que esta palavra, ela varia. Se a palavra variar, ela não é adjunto adverbial. Fez sentido? Professor, e como é que apareceria um adjunto adverbial numa construção como essa? Apareceria assim, ó. A turma saiu depressa. Veja só, a turma saiu depressa. Veja que depressa é o modo como a turma saiu. Fez sentido para todo mundo? Então, vamos lá. Olha só. Veja que este depressa se liga ao verbo sair. Veja, as turmas saíram depressa. Os grupos saíram depressa. Veja que esta palavra não muda. Logo, eu tenho o que aqui? Um adjunto adverbial. Eu tenho um adjunto adverbial de modo. Ou seja, é o modo como a pessoa saiu, certo? Então, fez sentido? Entendemos aqui a diferença de um para o outro, ou seja, se a palavra variar, não é advérbio. E aí, o que costuma aparecer depois de um verbo intransitivo? É comum aparecer um adjunto adverbial, mas pode aparecer também um predicativo do sujeito. Professor, o predicativo do sujeito não aparece só com o verbo de ligação? Não, tá? Vamos continuar? Vamos lá. Verbo de ligação, falaremos sobre ele agora. O que é o verbo de ligação? O verbo de ligação, queridos, é um verbo que denota estado, tá? Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai liga o sujeito à sua característica. Liga o sujeito à sua característica. E outra coisa, ele sempre pede um predicativo do sujeito. Sempre, 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 eternamente e amém. E existem alguns verbos que costumam ser empregados como verbos de ligação, que formam um mnemônico chamado tem cafés para dois, tá? Ajuda bastante. Quais são estes verbos? Tornar-se, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. Então, queridos, quando vocês se depararem com uma palavra, com um desses verbos, o ideal é que você não fique lá, meu Deus do céu, quem continua, continua algo, quem permanece, permanece o quê? Quem anda, anda algo, quem está, está algo. Não. Você não, as conversas, as perguntas não aparecem aqui tão claramente. Então, qual é o ideal? É você ter estes verbos decorados. Normalmente, estes verbos são empregados como verbos de ligação e normalmente utilizamos estes verbos como verbos de ligação. São só esses? Não, tá? Não, porque em português nada é assim tão simplório, né? Mas, em regra, são esses que aparecem. Então, vamos facilitar a nossa vida? Vamos. São esses. Tem cafés para dois,
Ó, café pra mim, café pra você. Bacana. E aí, você decora esse mnemônico, vai te ajudar, viu? Vem comigo. Aí eu trouxe uma frase clássica. A menina é bonita. Eu vi o verbo ser. Cuidado com o verbo ser. O verbo ser é um verbo anômalo. Ou seja, ele tem uma anomalia. Ou seja, quando ele é conjugado, ele muda a sua forma. Então, ele é. O verbo ser. Lá na terceira pessoa, ele é. Eu sou, tu és, foi, fora, será. Entende? Então, ele muda muito a sua forma. Tudo bem? Então, por isso que às vezes ele gera uma certa dúvida. Tem que tomar cuidado com ele. Então, veja, verbo de ligação. Quem é bonita? A menina. O que a menina é? Ela é bonita. O que é isso daqui? Predicativo do sujeito. Eu vou até abreviar para facilitar a nossa vida. Note que este bonita, queridos, é a característica dessa dona moça. O que essa moça é? Ela é bonita. Veja só. Veja que aqui, ó, eu estou aqui para fazer o quê? Eu vou ligar este verbo ser, o verbo ser, ele está aqui para quê? Para ligar a menina, que é o sujeito, ao seu predicativo do sujeito, que é bonita. Pode haver predicativo do sujeito com verbos, cujo sujeito está oculto. Então, por exemplo, somos legais. Veja só. Somos, verbo ser. Veja só, o que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo de ligação. Quem somos? Somos nós. Isso aqui é predicativo do sujeito. Pode ter também, queridos, predicativo do sujeito, surpreendentemente, até quando eu tenho um sujeito inexistente. Por exemplo, quando eu digo está frio. Este verbo está, que denota um aspecto natural, ele é um verbo impessoal. Então, aqui, verbo de ligação e predicativo do sujeito, mas eu não tenho sujeito, tá bom? Pode acontecer. Nunca vi isso em prova, mas, porém, contudo, entretanto, pode ser que apareça, né? Vamos lá. Aí, queridos, eu preciso que vocês tomem cuidado com algumas coisas. Você precisa decorar estes verbos, entender que normalmente eles serão empregados como verbos de ligação, mas que nem sempre isso vai ser desta forma. Então, veja só. Eu posso ter, por exemplo, o verbo permanecer. Veja. Perdão, gente. Antes de eu explicar isso, deixe-me trocar este verbo pelos outros, só para vocês entenderem a ideia de estado. A menina tornou-se bonita, a menina continua bonita, a menina anda bonita, a menina fica bonita, a menina está bonita, a menina é bonita, a menina parece bonita, a menina permanece bonita. Pronto. Agora, queridos, eu preciso que vocês prestem atenção no seguinte. Eu preciso que vocês notem que o verbo pode mudar de sentido. Então, veja, eu posso dizer que a menina permanece bonita. A menina permanece bonita. Este verbo, ele é de ligação. Mas veja só, às vezes eu posso dizer a menina permanece em casa. Veja o seguinte, veja que o verbo permanecer dentro deste contexto, ele não é um verbo de ligação. Porque em casa é a característica da menina? Não. Então, ele não é um verbo de ligação. Ó, o verbo estar, eu posso dizer a menina está no hospital. No hospital, é a característica da menina? Não. Então, ó, verbo intransitivo, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Não é um verbo de ligação. Para eu ter verbo de ligação, eu tenho de ter essa ideia de estado. É nisso aqui que a banca pode te pegar. Veja só, a rua da minha casa permanece movimentada. Veja que aqui, sim, eu tenho um verbo de ligação. A rua da minha casa, sujeito, núcleo, rua. Se eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente, eu tenho de ter predicativo do sujeito. E é isso, tá? Essas mudanças de sentido costumam acontecer
com o verbo permanecer, no caso de deixar de ser verbo de ligação e passar a ser um outro tipo de verbo. O verbo permanecer, o verbo estar, o verbo andar. Então, eu posso dizer, nossa, mas a professora anda cansada. Veja, é um modo como eu ando? Não, é a característica, é minha característica atual. A nossa, né, que os professores andam cansados. É a nossa característica. Agora, se eu digo, a professora anda depressa. Eita, que a professora, ó, coloca ali o turbo nos pés e anda depressa. É o modo como ela anda. Neste caso, o verbo andar já seria um verbo intransitivo. Fez sentido, gente? Olha que coisa boa. Bom demais. O que vocês acham de treinarmos? E aí, nesse nosso treinamento, peço para que você não saia desse vídeo. Tá longo, eu sei. Professora, quem aguenta um vídeo tão longo, tente aguentar para você aprender o assunto, tá? Vou até me hidratar. Neste momento, nós vamos analisar a oração e eu vou trabalhar com vocês uma outra particularidade, tá? Então não saia do vídeo. Continue aqui firme e forte, ó, comigo. Vem lá, vamos lá. Vamos treinar. Várias orações eu trouxe. Terminei a prova. Cadê meu verbo? Terminei. Quem terminei? Eu, sujeito oculto. Quem termina, termina algo. Pediu preposição? Não. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Qual é o algo terminado? A prova. Objeto direto. Olha como é fácil. O atendente ofereceu doce às crianças. Vamos. A atendente, perdão. Comece pelo verbo. Quem ofereceu? A atendente. Sujeito. Quem oferece, oferece algo. Mas não somente oferece algo. Oferece-se algo a alguém. A quem que... Qual é o meu algo oferecido? Doces. Então, é meu objeto direto. A quem que eu ofereci os doces? Às crianças. Objeto indireto. E o verbo aqui, ó, ele é bitransitivo. Os guerreiros dormem tarde. Cadê meu verbo? Dormem. Quem dorme, dorme. Beleza. Já sei que é intransitivo. Quem dorme? Os guerreiros. Eu não preciso complementar. O verbo dormir é intransitivo, não pede complemento. E esse tarde, professora? Veja, já sei que é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Traz uma circunstância de tempo para o verbo dormir. Aquele animalzinho idoso não vê. Veja só. Cadê o meu verbo? Vê. Quem não vê? Aquele animalzinho idoso. Veja, isto daqui é o meu sujeito, tá? Aqui é o meu núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante. Queridos, quem vê? Vê. Ah, pois pronto. Pois o que eu aprendi, professora, é que quem vê algo. Vem comigo aqui. Vou trazer duas orações para vocês. O rapaz vê muitos filmes. O animalzinho não vê. Vamos dificultar um pouco. Veja o seguinte. Quem vê? O rapaz, sujeito, o animalzinho, sujeito. Quem vê, vê algo. Preste atenção. Nesta primeira oração, eu tenho algo visto? Vou perguntar. Na primeira oração, a oração 1, e essa é a oração 2. Eu tenho algo visto? Tenho. Qual é meu algo visto? Muitos filmes. Então, eu tenho um objeto direto, um verbo transitivo direto. Veja só, o animalzinho não vê. Quem vê, vê algo. Eu tenho algo visto? Não tenho, queridos. Então, ele não é transitivo direto, ele é intransitivo. Então, queridos, normalmente a dúvida em relação a esse assunto surge disso. A banca vai nisso para poder te prejudicar. Aí a banca vai dizer, na oração de número 2, o verbo é... na oração de número 2,
O verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, intransitivo. E aí, você vai lá, sem interpretar direito a oração, e aí você vai lá, você não, né, que quem não tá aqui assistindo, vai lá e marca a letra A, porque quem vê algo, mas calma aí, você precisa encontrar o algo visto. Eu tenho um algo visto? Não. Eu só quero dizer que o animalzinho é cego. Pronto. Ou seja, eu quero dizer que o animalzinho, ele não vê. Ou seja, ele não enxerga nada. Fez sentido, queridos? Fez sentido? Então, maravilha. Olha só. Então, aqui ele é um verbo intransitivo. Fez sentido para vocês? Então, maravilha. Agora, veja só. E se eu tenho assim, ó? Ah, o animalzinho... Cadê? O animal, vou reduzir. Não enxerga nada. Vamos fazer uma análise sintática? Veja, cadê meu verbo? Enxerga. Quem não enxerga? O animal. Esse não, queridos, ó, o não normalmente é um adjunto adverbial de negação, tá? Não enxerga. Quem enxerga, enxerga algo. O que é enxergado? Nada. Verbo transitivo, direto, objeto indireto. Mas, professora, como assim? Sim, queridos. O pronome indefinido, ele pode exercer a função de objeto direto, de objeto de sujeito. Ou seja, o que é enxergado? Cadê o meu algo enxergado? Nada. Agora, se eu digo assim, ó, o animalzinho não enxerga, sinônimo desta construção. Ele vai ser transitivo direto? Não. Aí ele vai ser indireto, intransitivo. Isso cai tanto em prova, tanto. As pessoas erram tanto isso. Só por falta de interpretar, tá? Interpreta a oração. Vai te ajudar. Concordamos com ele. Vamos lá. Quem concordamos? Nós, sujeito oculto. Quem concorda, concorda com algo, com alguém. Verbo transitivo indireto. Com quem que eu concordo? Com ele. Onde está a preposição exigida pelo verbo? Aqui. Ó, viu que já pediu? Cadê o meu com algo? Aqui. Veja só. Fulano morreu de fome. Quem morreu? Fulano. Quem morre, morre. E esse de fome, professora? Veja, normalmente, quem que acompanha um verbo intransitivo? Um adjunto adverbial. Veja. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Note que esta é a causa da morte do fulano. Ele morreu de fome. Continuemos. João terminou a prova triste, ó. Cadê meu verbo? Terminou. Quem terminou? João. Quem termina, termina algo. Cadê meu algo? A prova. Então, objeto direto, verbo transitivo direto. Preste atenção. Triste. O que é este triste? Triste é a característica do terminar? Não. É a característica do João. Veja. Eu tenho uma característica atribuída ao meu sujeito. Uma característica transitória. Portanto, eu tenho o quê? Eu tenho predicativo do sujeito. Vamos lá. A sala continua em silêncio, ó. Continua. Lembra do tem cafés para dois, ó? Continuar. Eu já sei, portanto, que é um verbo de ligação. Isso aqui é um predicativo do sujeito, que é a característica da sala. E sala é meu sujeito. Quem continua em silêncio? Opa, faltou um acento aqui. Quem é que continua em silêncio? A sala. Tá certo? Veja só a outra. Não beba bebidas alcoólicas tão cedo. Cadê meu verbo? Beba. Quem não beba? Você, sujeito oculto. Tá? Olha só. Quando eu tenho, pessoal... Quando eu tenho um verbo no imperativo, anote isso aí. Quando eu tenho um verbo no imperativo, normalmente meu sujeito é oculto. Normalmente, quase sempre, tá? Vamos lá. Quem bebe, bebe algo. Ó, quem bebe, bebe algo. Cadê meu algo bebido? Bebidas alcoólicas. Objeto direto.
E esse tão cedo, ele é um adjunto adverbial de tempo. Se você quiser saber desse aqui também, ó, adjunto adverbial de negação. Vamos lá. Agora, vamos para o outro. João dirigiu seu carro. Quem dirigiu? João. Quem dirige, dirige algo. Cadê meu algo dirigido? Seu carro. Verbo transitivo direto, objeto direto. Veja esta oração. Vou até mudar a cor. Se beber, não dirija. Tenho duas orações, logo eu preciso de duas análises. Veja só. Aqui, queridos, dependendo do gramático, ele diz uma coisa. Alguns dizem, por exemplo, o Celso Cunha, né? Diz que o verbo beber... Desculpa, não é o verbo beber. O verbo no infinitivo impessoal, dependendo da sua construção, ele pode apresentar um sujeito inexistente. Há outros gramáticos, por exemplo, Bechara ou Fernando Pestana, que eu já considero como gramático, eles dizem, Segala também, dizem que este verbo apresenta um sujeito indeterminado. As bancas não costumam trabalhar com isso. Logo, eu não procurarei aqui o sujeito, tá? Então, vou colocar um X aqui. Veja só, quem bebe, bebe algo. Quem dirige, dirige algo. Queridos, qual foi o algo bebido? Aí você vai me dizer, a bebida alcoólica, professora. Tá, a bebida alcoólica. Essa construção é uma construção de uma campanha governamental que perdura até hoje. Mas veja, eu subentendo pelo contexto, pelas imagens que normalmente esta oração acompanha, que o que não deve ser bebido é uma bebida alcoólica. Mas está escrito? Não está. Logo, dentro da minha oração, eu tenho algo bebido? Não. Logo, ele não é transitivo direto, como acontece aqui. Ele é intransitivo. Aqui, ó, verbo dirigir está no imperativo. Imperativo costuma apresentar seu sujeito oculto. Veja, não dirija. O que deve ser dirigido? Subentende-se que é o carro, mas está escrito? Então, eu não tenho algo que deve ser dirigido. Logo, o verbo é intransitivo. Fez sentido, queridos, isso que eu disse para vocês? Então, não é um assunto mais fácil da vida. Não é. Eu tenho consciência disso. Mas é um assunto importantíssimo para a sua evolução nos estudos da gramática. Em todos os assuntos, esse assunto, ele caminha por regência. Esse aqui também já é um estudo de regência, né? Então, é um estudo da regência. Você vai trabalhar com isso quando você for trabalhar com orações adjetivas, quando você for trabalhar com orações substantivas. Crase, colocação pronominal, pontuação, tudo gira em torno, tudo é muito forte, né? Mas muitas coisas giram em torno desse assunto. Por isso que você precisa dominá-lo. É uma aula longa, 1 hora de aula, mas eu acho que é uma aula muito importante. Então, por isso que eu não me preocupei com o tempo, me preocupei apenas em te explicar com a maior clareza possível esse assunto, para que você definitivamente aprenda sobre ele, tá? E se você gostou desta aula, deixa seu comentário aqui, eu quero saber a sua opinião. Se você quiser também que eu traga um outro assunto aqui para o nosso canal do YouTube, me diga aqui também. E já quero te pedir também para você deixar o like nesse vídeo, comentar, igual eu já pedi, né? Para você deixar o like, para você compartilhar, para você se inscrever nesse canal, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Um beijo e até mais.